E a reflexão hoje é sobre conhecimento. No hebraico, a raiz da palavra conhecer é yada, que significa relacionamento profundo, íntimo. E no grego é gnose, do verbo gnosken, né, que é o mesmo que conhecer. Ele vai dizer que é o conhecimento interior, espiritual, superior, que leva a uma mudança de perspectiva. Então, no grego, conhecer significa mudar. Em suma, então, o conhecimento, dentro dessas duas raízes, hebraica e grego, ele é um processo contínuo de familiaridade, experiência e compreensão da essência de algo ou de alguém. Na Bíblia, né, Jesus falou muito sobre conhecê-lo e ele chegou a um momento bem drástico em que ele citou para os discípulos que haverá um dia que pessoas chegarão diante dele e dirão: nós profetizamos em teu nome, fizemos sinais e maravilhas em teu nome, expulsamos demônio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Então, olhe como esse conhecimento de que Jesus fala está ligado com a raiz dessas palavras, né? Mudança. Então, não adianta a pessoa exercer um ministério diante de Deus, fazer uso do dom de Deus, do poder de Deus, exercer autoridade até sobre o mal, sobre demônios, e não mudar a sua vida, não modificar o seu interior e não conhecer Deus em verdade, né? Então isso é muito profundo, algo que nós devemos considerar muito. Olha só, o apóstolo Paulo, ele estava elogiando o progresso de fé da igreja. Ele estava dizendo que ele fala assim: a constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente, ele diz assim, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Aí olha a seriedade do que vem na sequência. Eu quero que você preste muita atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele segue dizendo assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê uma paga aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos e do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Olha só isso, o apóstolo Paulo dizendo que o Senhor virá como um fogo consumidor, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: mas Deus é amor, Deus não castiga. Olha o que ele diz aqui: esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então ele está dizendo: quem não conhece a Deus, quem não obedece ao evangelho de Jesus Cristo, será banido da face de Deus. Olha a seriedade disso. Nós precisamos considerar no que diz a palavra, não ficar nos iludindo com fábulas, negligenciando a nossa vida espiritual. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a falta de conhecimento de Deus, da sua palavra, destrói. E não é uma destruição temporária, é uma destruição permanente, eterna, diz aqui. Veja, Jó, quando ele estava sendo provado, né, e por toda aquela situação que ele viveu, a história de Jó é muito conhecida, e ele era uma pessoa que amava Deus, que temia Deus, que andava com Deus, e de repente ele foi pedido por Satanás para ser provado, e Deus permitiu. E ele, não entendendo aquilo que estava acontecendo, muitas vezes falou contra Deus, esbravejou, pediu resposta, se indignou, queria saber por que Deus estava fazendo aquilo com ele. Deus se apresenta para Jó e vem responder as perguntas dele e vem mostrar a grandeza de Deus. E aí, sabe o que Jó diz? Jó diz assim:
eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem, e eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Então, quando Jó conheceu a Deus face a face, quando Deus se mostrou para Jó, ele falou: eu me arrependo de todas as besteiras que eu falei, eu me arrependo, eu me abomino, quer dizer, eu me odeio, porque eu pensei que te conhecia, eu pensei que sabia alguma coisa e eu não sabia era nada, né? Então, veja, isso é algo muito profundo que nós temos que considerar, né? Temos que considerar muito isso, porque um dia todos nós compareceremos diante de Deus. E aí, será que nós vamos nos alegrar de ter andado com Ele, nos alegrar em vê-lo, ou nós vamos nos arrepender de não ter conhecido melhor e nos abominar e nos odiar, como Jó falou aqui? E olha que ele não era uma pessoa que ignorava Deus, muito pelo contrário. Então, se isso serve de base, né, e serve de base para nós, o que dizer de nós, né? O que dizer de nós? Então, eu quero encerrar dizendo aquilo que Oséias, o mesmo profeta Oséias, que disse que o povo estava perecendo por falta de conhecimento, sendo destruído porque faltava conhecimento, ele diz ao povo depois no capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá e descerá como chuva sobre nós, ele diz. Então, a incredulidade do mundo, o desprezo com a palavra de Deus, não impedirá que o Senhor retorne. Ele virá. Com certeza ele virá. Assim como a alva que está no céu, todos os dias você pode olhar para o céu e você vai ver ela fixada ali no espaço. O profeta diz: a vinda de Deus é tão certa quanto a existência dos astros que nós vemos todos os dias. Uma pessoa que nasce com deficiência visual, ela nunca viu a luz. Ela poderia até dizer: o céu não existe, essa tal da alva, também não, nunca vi. Mas o fato dela não ver a luz não quer dizer que a luz não existe. O fato dela não ver o sol não quer dizer que o sol não nasce sobre ela todos os dias. Então, Deus é maior do que a incredulidade, do que a resistência, do que tudo aquilo que possa impedir as pessoas de crer na sua existência e de aceitar o seu amor e se relacionar com Ele. Então, amados, acreditem, nada é mais importante neste mundo do que conhecer a Deus, caminhar com Ele, experienciar a presença dEle no nosso dia a dia e desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Amém.